Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, nosso segundo vídeo, né? Muito obrigada aí para as pessoas que se inscreveram no canal, tá bom? Continue aí compartilhando, tá bom? Deixa o like, deixa um comentário para eu poder trazer mais vídeos para vocês. Eu gostei da brincadeira, então eu vou continuar, tá bom? O vídeo de hoje eu vou trazer, devem ter visto no título, que é itens essenciais para quem quer iniciar na confeitaria, tá? Gente, lembrando que são essenciais, não itens obrigatórios, tá bom? Quando eu comecei, eu não tinha metade do que eu tenho hoje, eu também não tenho muita coisa, mas o que eu tenho consegue me atender, consegue me ajudar e eu consigo fazer minhas encomendas. Mas eu digo que são itens essenciais, por quê? Porque são coisas que vai te ajudar, que vai facilitar muitas vezes a sua vida, mas se você tem vontade de começar, mas não tem condições de investir muito, comece com o que você tem. O importante é começar, tá bom? Então, não tem uma ordem correta das coisas. Vou mostrar de forma aleatória, mas que vocês consigam entender. Primeiro, tenha uma batedeira. Thalita, precisa ser uma batedeira planetária? Não. A resposta é, não precisa ser uma batedeira planetária, tá bom? Quando eu comecei, eu não tinha essa, eu tinha uma outra também planetária. Mas se vocês puderem investir numa planetária, melhor. Por quê? Pra você fazer o chantilly, pra você misturar massa, você pode misturar massa leve, massa pesada, tudo. Então, se você puder investir numa planetária, melhor. Caso você não possa e você só tem aquela batedeira manual, não tem problema. Você pode começar normalmente, tá bom? Segundo item, uma panela, de preferência essas panelas com fundo grosso, para você poder fazer o seu recheio, para não queimar o seu recheio, o ponto dos brigadeiros nessas panelas de fundo grosso, ou até mesmo aquelas panelas antiaderentes, são excelentes, não gruda nada, são perfeitos. Então, tenha uma panela de preferência de fundo grosso ou antiaderente. Caso você não tenha, você já sabe, né? Quando eu iniciei também, eu não tinha a panela de fundo grosso e não tinha a minha panela mexedora que tá aqui, ó. Eu não tinha essa panela mexedora, eu consegui conquistar o ano passado, mas antes disso era no braço mesmo. Até hoje eu ainda mexo o recheio nessa daqui, quando é pouca quantidade. Quando eu iniciei, eu comecei na minha panela antiaderente mesmo, que eu tinha em casa, e foi com ela que eu comecei. Isso não me fez não ter a panela de fundo grosso. Essa panela também de fundo grosso, eu ganhei ela recentemente, faz pouco tempo, da minha sogra. Então, quando eu não tinha ela e eu ia fazer pouco recheio, depois que eu comprei a panela mexedora, né, que é a brigadeirinha, eu usava ela. Quando era pouco recheio, eu fazia na mão mesmo, e quando era bastante, eu usava o motor dela, né? Então, é isso, tá bom? Outra coisa, formas. Quando eu comecei, eu comprei esses kits de forma aqui, ó. Foram as primeiras formas que eu comprei, né? Vou colocar aqui. Fica mais fácil. Aquele kit de formas retangulares e esse kit de formas redondas, tá? Mas, uma coisa, se eu soubesse que as formas maiores eu iria utilizar pouquíssimas vezes mesmo, gente, dá pra contar nos dedos as vezes que eu usei as formas grandes, eu teria comprado as formas avulsas, que a que eu mais uso é essa forma aqui, ó, que é a 15 por 10. A que eu mais uso. Então, depois eu tive que comprar mais. Então, eu tenho duas aqui, com a outra ali 3, e se eu não me engano, eu tenho mais uma por aí. Também a outra forma que eu uso muito é essa daqui, que é a 25 por 10. Então, eu tive que comprar avulso depois, tá bom? O kit das retangulares eu comprei porque, se eu não me engano, na época eu comprei no Mercado Livre e eu comprei o kit das duas, tanto da retangular quanto da redonda. Mas eu me arrependi com o passar do tempo, que também bolos retangulares aqui sai pouco. Então, se eu soubesse, quando eu iniciei, eu teria comprado apenas 2 ou 3 tamanhos delas, tá? Mas tá aqui, tá bom. O importante é que estão aqui, né? E a hora que eu precisar, eu sei que eu tenho. Mas, se eu fosse comprar hoje, eu compraria apenas 2 ou 3 tamanhos da retangular. Das redondas, eu não compraria as grandonas,
não compraria, porque eu acho que a redonda maior, se eu usei 2 vezes, foram muitas nesses anos de confeitaria. Então eu investiria em formas de tamanho 15 por 10, 20 por 10, 25 por 10, que são as que mais saem aqui, pelo menos, né, comigo. Outra coisa, bailarina, gente. Essa bailarina foi a minha primeira bailarina. Thalita, dá pra finalizar um bolo sem bailarina? Dá. Mas, no caso, se você for fazer um bolo alisado, tanto com acabamento trabalhado ou com acabamento liso, se você não tiver a bailarina, vai te atrapalhar um pouco, tá bom? A minha primeira bailarina foi essa, mas existe uma bailarina de plástico em qualquer loja de confeitaria, que ela é mais em conta. Eu não lembro quanto que eu paguei nessa, mas ela também não foi cara. Mas ela caiu no chão e ela ficou meio bamba. Então, no ano passado, no meu aniversário, se eu não me engano, a minha mãe me deu essa daqui, que é a bailarina de vidro. E, gente, sério, essa bailarina, ela é perfeita, 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 perfeita. Eu lembro que a minha mãe comprou ela na Shopee. Na verdade, eu recomprei, ela que pagou, mas ela me deu de presente. Na Shopee não custou nem R$200, então vale a pena o investimento, porque o rolamento dela é perfeito, ela não bambeia, é perfeita. E eu acabei comprando esse tapetinho aqui, ó, que me ajuda, me auxilia a colocar o bolo aqui e ele não desliza na hora de decorar. Outro item, gente, que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse eu diria que é um item indispensável, digamos assim, que é a balança. A minha bichinha da velhinha de guerra tá toda manchada, não sai essas manchas mais. Mas uma balança, gente, essa balança na Shopee, eu já cheguei a ver ela por 15, 20 reais, super barato. Por que eu falo que é um item importante? Porque você vai precisar dele para pesar seus insumos, para saber quanto que você está usando de cada produto, para você precificar, para você padronizar, principalmente os seus doces, seus brigadeiros, seus docinhos de enrolar, para você pesar certinho, para você ter os seus doces padronizados, para você pesar suas receitas. Gente, sério, a balança é um item que eu falo para vocês, comprem, porque não vai ser dinheiro jogado fora, vai ser muito pelo contrário, vocês vão precisar muito, 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 muito mesmo. Próximo item. Panelinhas. Gente, essas panelinhas aqui salvam vidas, sério. São baratinhas também e são muito boas. Por quê? Pra você derreter chocolate no micro-ondas, você pode levar lá no micro-ondas e derreter seu chocolate aqui dentro. Pra você hidratar chantilly, colorir o chantilly. Porque, gente, não tem coisa pior do que você não ter vasilha com apoio pra você hidratar o chantilly. Por quê? Dói sua mão se você tiver que segurar a vasilha sem apoio. Se você tiver que segurar assim, não tem apoio. Então, essas panelinhas aqui são indispensáveis também. São muito boas, maravilhosas e super baratinhas. Então, você coloca seu chantilly aqui, bate para hidratar ele, para colorir. Ah, eu preciso derreter um chocolate. A panelinha multiuso. Essa panelinha aqui é mais um item para vocês, tá bom, gente? Um fouet. Um fouet para você misturar massa. Ai, Thalita, posso misturar a massa com espátula? Pode. Só que o fouet vai evitar que fique com aqueles gruminhos. Ah, você vai colocar um recheio na panela. Você quer dissolver? Vai no fouet. Aqui, ó. O fouet vai te ajudar demais, tá bom? Precisa ser esses de inox, de aço, sei lá. Se você só puder investir nos de silicone, não tem problema. Mas esses de aço aqui, a durabilidade dele é excelente. Eu lembro que quando eu comecei, eu comprei um kit que veio esse em um menor. E eu tenho até hoje, tá bom? 3 anos aí, ó, não amassou nada. Vale super a pena, tá bom? Mais um item, gente, esse é capaz de vocês terem em casa. A minha tá velhinha, mas me ajuda muito. Uma faca de serra grande, mais conhecida como faca de pão. Isso mesmo, gente. Com ela você vai usar para cortar o bolo, tá bom? Pra você fazer as fatias do seu bolo. Eu aconselho vocês colocarem um bolo na bailarina. Ficar com a mão parada, girar a bailarina, que vai fazer toda a marcação. Depois vocês só cortam o bolo, tá bom? Além de você conseguir cortar as fatias do seu bolo para elas ficarem todas iguais, você consegue utilizar para fazer acabamento no bolo, gente. Sim, com essas serras aqui,
você consegue fazer todo um acabamento no bolo. Eu vou tentar achar algum bolo que eu finalizei quando eu não tinha espátulas, que já já vou falar delas. Eu finalizava com essa faca aqui. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês, tá bom? Se eu achar alguma foto aqui. Ou outro item também que eu comprei quando eu iniciei, que eu não tinha experiência em cortar o bolo com a faca. Mas eu confesso pra vocês que hoje eu não uso, tá aposentado. Mas pra quem não tem tanta prática e quer investir, são esses cortadores aqui, ó, nivelador, tá vendo? Aqui na lateral dele tem um nível, digamos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, que você consegue subir esse ferrinho dele aqui, ó, tá vendo? E deixar a fatia do bolo na espessura que você quer. Mais baixa, mais alta, aí você que vai nivelar o bolo. Mas eu confesso pra vocês que eu não uso. Hoje em dia eu não uso mais. Até usei no início, poucas vezes. Mas depois que eu comecei a treinar, a cortar o bolo com a faca, pra mim foi bem melhor. Então, hoje em dia eu prefiro com a faca. Mas também, se você quiser, tá bom? É um item essencial. Outra coisa, gente, super baratex. Qualquer loja aí de R$1,99, que não existe mais nada de R$1,99, né? Mas tem, que é copo medidor, gente. Copo medidor é essencial pra você fazer sua receita, né? Agora, lembrando que, uma dica, tá, gente? Importante pra vocês. Se vocês começarem a fazer uma dica com gramaturas, ou seja, pesada, 100 gramas de farinha, um exemplo, tá? 100 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, essas coisas assim, eu aconselho até os líquidos vocês utilizarem peso, tá bom? Agora, se vocês começarem a receita usando esse copo medidor, vocês terminem a receita com ele, porque às vezes dá diferença. Um exemplo, você pegar e pesar a farinha na balança e colocar o leite aqui. Um exemplo. Pode dar alteração na sua receita, tá bom? Vocês podem fazer o teste em casa. Então, você começou com o copo, aqui tem, ó, em xícaras, açúcar, chocolate em pó, tem tudo. Então, se você começou com o copo, termina com o copo para não alterar a sua receita. Você começou na balança? Vai na balança, tá bom? Então, até os líquidos posso pesar na balança? Pode. Para que não dê nada errado na sua receita, eu aconselho você a fazer ou só com o copo ou só com a balança. Pode dar certo? Pode dar certo, mas para evitar, né, você ter prejuízo aí, a sua receita desandar. Às vezes pode ser que você já tenha até feito alguma receita e falou, caramba, mas não ficou do jeito que deveria ficar. E você utilizou tanto a balança quanto o copo medidor, pode ser que tenha sido por isso também, tá bom? Mais um item para vocês, como eu tinha falado, as espátulas, gente. Ó, essa espátula de degrau é a que eu mais uso, grande. Na verdade, quando eu comecei, eu pedi pro meu esposo comprar uma espátula pra mim. Gente, ele trouxe uma espada desse tamanho. Que até hoje eu não me pergunto por que ele comprou uma espátula tão grande, que eu não consigo nem usar. Ela é gigante, eu não sei nem... Eu vou ver se eu acho ela aqui, peraí. Achei, gente. Olha o tamanho. Gente, é sério. É muito grande. Eu pedi pra ele comprar. O primeiro bolo que eu fui decorar, eu pedi pra ele comprar a espátula pra mim. Me chega ele com essa espada. Foi difícil? Foi, porque além dela ser grande, ela é um pouco pesadinha, sabe? Meu, não me dá idade nenhuma pra finalizar o bolo. Eu, particularmente, não uso essa espátula. Não uso. Ela tá ali aposentada. Então, depois eu comprei essa, que é a que eu mais uso, que ela é pequenininha, ela é média. Tá vendo? Essa daqui, ela é menor. Depois eu comprei essa daqui num kit da Shopee também, que veio essa reta e uma outra que é pontudinha. Eu uso bastante essa pra alisar bolo. É a que eu mais uso. Essa daqui também eu uso bastante, mais pra bolos menores ou pra fazer aqueles aspiral em cima do bolo e tal. Essa daqui eu confesso que eu quase não uso. Mas eu gosto de usar ela, sabe pra quê? Pra soltar o bolo na forma. Sabe quando você faz o bolo? Que você unta só a parte de baixo com o papel manteiga e as laterais ficam grudadas? Então, eu gosto de tirar com ela, porque ela não tem serra, ela não tem nada, então não corre o risco de estragar o meu bolo, né? Então, eu gosto de usar essa daqui pra isso, tá bom? Tem também as espátulas de texturas. Peraí, que eu vou colocar aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Não cai.
As espátulas de textura. Tem essa de textura reta, né? Pra você fazer um acabamento reto. Aqui é da Blue Star. Tá vendo? Tem essas também de texturas, tá vendo? Eu tenho outras também, mas eu acabei pegando só essas daqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Eu não tenho muitas, tá, gente? Vou confessar pra vocês. Eu tenho mais algumas, não tenho muitas, mas as que eu tenho me atende super bem, tá bom? Hoje em dia, a maioria dos bolos, o trabalho é com essas espátulas. Poucos bolos são todos trabalhados no bico, né? No bico de confeitar, mas eu também tenho e vou mostrar pra vocês já já. Aí tem essas menores, tá vendo, ó? Tem esses modelos de espátulas menores. Tem esses kitzinhos assim, ó, também, tá vendo? Pra você fazer aquele bolo wave cake, se eu não me engano se chama assim, que é aquele bolo com aquelas ondulações. Então, geralmente usa essas espátulinhas menores aqui, tá bom? Falando em bicos de confeitar, então, ó, bicos de confeitar. Eu também não tenho muitos. Quando eu comecei, ainda tem aqui meu primeiro bico que eu comprei, do meu primeiro bolo, que eu vou deixar o meu primeiro bolo aqui pra vocês. Foi este bico aqui. O bichinho tá até judiado, tadinho, ó. Acabadinho, olha a ponta do bichinho como é que tá. Todo amassado. Foi um bico que eu paguei super barato. Um bico com emenda, tá vendo? Que eu não aconselho vocês, porque bico com emenda, o acabamento do bolo não fica legal. Mas eu guardo ele porque, né, é o meu começo. Então, eu não posso abandoná-lo. O que eu aconselho pra vocês são bicos sem emenda, assim, tá vendo? Ó, esses bicos são um pouquinho mais caros, mas são melhores. Eu tenho poucos, inclusive não estão todos aqui. Agora, acabei de ver que meu bico 1M não tá aqui, deve estar lá em outro lugar guardado. Mas, ó, bicos de confeitar. Eu não tenho muitos. Eu tenho esses que é os pitanguinha menores, tá vendo? Esses assim que são os bico pétala. Esse daqui é da Wilton, tá vendo? Pra mim é a melhor marca, é a Wilton. Eu amo os bicos da Wilton. Aí eu tenho os bico folha. Eu tenho chuveirinho, que é o maior. E o menorzinho. Eu tenho os bico perlê, tá vendo? Ó, tem esse bem pequenininho aqui pra fazer a escrita, que é o perlê 1, é o número 1 da Wilton. Aí eu tenho o número 5 da Wilton. Eu tenho também um M, que não tá aqui. E tenho alguns outros, mas eu também tenho poucos. Poucos mesmo. Porque como eu falei pra vocês, hoje em dia a maioria dos bolos, os acabamentos são com espátula. Mas se você puder comprar mais alguns modelos de bico também, porque eles não são tão baratos. Mas o pouco que eu tenho me atende super bem, sempre me atendeu. Agora, por exemplo, se aparecer um bolo que eu não tenho bico aqui, aí eu vou lá e compro, entendeu? Mas como eu falei pra vocês, comecem com o que vocês têm, com o que vocês podem investir. Não se apeguem a isso, tá bom? Outro item, gente, são os sacos de confeitar, manga de confeitar. Em cada região, cada local chama de um jeito, tá bom? De preferência, essas mangas de confeitar mais resistentes, que vocês podem reutilizar, tá bom, gente? Só lavar com água quentinha, água morna, pra tirar a gordura, tá bom, dela, e vocês podem reutilizar. Tem umas mangas de confeitar na Shopee que elas são bem baratinhas. Se eu não me engano, você paga 15, 16 reais no pacote com 100, mas elas são bem mais fracas, tá bom? Eu utilizo elas, eu gosto de utilizar elas para recheio, quando eu tô trabalhando com delivery. Por quê? Porque eu faço meu recheio, coloco dentro dessa manga e eu consigo os bolos de pote sem que fique aquele bolo com os recheios tudo bagunçado. Então eu costumo usar essas mangas de confeitar mais em conta da Shopee para esse tipo de coisa. Para decoração de bolo, eu prefiro essas mais resistentes. Outra coisa, gente, pão duro, espátula, não sei como que vocês chamam na região de vocês, mas isso daqui é muito bom, excelente. Pra quê, Thalita? Pra você mexer recheio, pra você raspar o recheio da panela, pra você raspar o resto da massa de bolo que ficar no bol da batedeira. Gente, tenha uma dessa, tá bom? Essa daqui minha, eu adoro ela, mas ainda não é a melhor, que eu acho ela um pouco mole, tá vendo? Eu vou comprar outra. Eu tenho outras também, mas de cabo de madeira e aqui só de silicone, mas eu gosto dessas todas de silicone, mas tem umas que são mais firmes aqui, ó. Lá no curso a gente utiliza uma que eu adoro, que ela é bem resistente mesmo. Eu vou até ver qual é a marca da que tem lá, que eu quero comprar igualzinha pra mim, porque são melhores, tá bom? Mas tem elas do cabo de madeira, toda de silicone. Eu tenho algumas outras, mas essa daqui pra mim, toda de silicone é melhor. Outra coisa, gente, que é muito legal vocês terem, tá bom? São pincéis. Esse pincel aqui, ele é próprio de cozinha, tá vendo? Você pode usar ele pra fazer também detalhes no bolo. Sabe aqueles detalhes no bolo, se você não tiver espátula?
um pincel dá. Se você não puder investir nesses pincelzinhos de silicone, sabe o que vocês podem utilizar? Sabe aqueles pincéis que você compra em perfumaria de pintar cabelo? Lógico que você vai ter um pincel desse somente para confeitaria, gente. Comprar lá na loja de cabeleireiro, beleza, mas utilizar ele somente na confeitaria, tá? Eu também tenho um dele, que ele é bem, eu gosto bastante porque as cerdas dele são mais durinhas do que esse daqui, pra fazer os detalhes na lateral do bolo, eu adoro. Aqueles bolo tronquinho, sabe? É muito bom você usar esses pincéis, ou até aquele outro mesmo que eu falei pra vocês, de pintar cabelo, que as cerdas dele são mais firmes, então o acabamento ainda fica melhor. Pincéis de maquiagem, tá vendo? Esse pincel aqui eu uso pra usar o pó de decoração, pra pintar chocolate. Gente, é excelente. Sabe aquelas barras de chocolate, aquelas letrinhas quando você faz brigadeiro com uma frase te amo, essas coisas? Esse pincel aqui é muito bom. Aqueles pincel que você compra pra passar blush, só que ao invés de passar blush, você já sabe, é pra deixar reservado pra confeitaria, tá bom? Esses pincéis de escola também, ó, gente. Pra você fazer acabamento no bolo, sabe quando você faz aquele bolo, que você coloca aquelas bordinhas com pó dourado, azul, rosa, vermelha, qual que você quiser? Então, esses pincéis aqui, que você mistura a solução alcoólica no pó, ó, você vem com ele assim, ó, fica um acabamento bem preciso. Então, super baratinho também, gente, e eu indico vocês a comprarem. E por último, mas não menos importante, uma bombinha, gente. Uma bombinha pra você borrifar glitter, pó de decoração, pra você dar aquele toque especial no seu bolo. É muito bom você ter uma bombinha dessa. Vai facilitar a sua vida na hora de você decorar um bolo, tá bom? Thalita, sou obrigada a ter uma dessa pra colocar glitter no bolo? Não, você não é, mas vai facilitar a sua vida, lembre-se disso. Tá bom? Então aqui, você vai usar glitter, você vai usar a bombinha sem o caninho, tá bom? Você vai despejar o glitter aqui dentro. Você vira a bombinha de cabeça pra baixo, tchu, no seu bolo. E seu bolo vai ficar lindo. Aquele glow cake. Pronto, é feito com essas bombinhas aqui, gente. Ah, eu vou usar pó de decoração com álcool de cereais. A bombinha com o caninho aqui dentro. Borrifa no seu bolo vai ficar lindo, maravilhoso. Gente, outra dica pra vocês. Eu tenho outras bombinhas dessa. E uma coisa, eu sempre, mas é sempre, perco o caninho que vem nela. Pois é, gente. Eu tiro pra lavar e depois eles simplesmente evaporam, desaparecem, não sei o que acontece. Quando isso acontecer com vocês, não deem a bombinha como perdida. Sabe aqueles canudos para pirulito? Aqueles canudos transparentes? Pois é, gente. Eu utilizo eles, tá bom? Eu compro o saquinho de canudo para pirulito, aquele menorzinho. Corto do tamanho do meu potinho e encaixo aqui e não perco minha bombinha, tá bom? Eu perco os canudos, mas eu não perco a bombinha. Bom, gente, esses são alguns dos itens que eu considero essenciais para quem quer começar na confeitaria. Lembrando que, gente, vocês não precisam de ter tudo isso para começar. Como eu falei para vocês no início do vídeo, quando eu comecei, eu não tinha panela mexedora, eu não tinha panela do fundo grosso, eu não tinha várias espátulas, não tinha várias formas. Quando eu fiz o meu primeiro bolo, eu só tinha uma forma. Mas o importante é vocês começarem e ver aquilo que é mais necessário para você, tá bom? O que eu indico mesmo é vocês terem a batedeira planetária, como eu falei para vocês. Se vocês também não puderem agora, não tem problema, vocês comecem com o que vocês têm. O importante é começar. Não fique procrastinando, não fique deixando os seus sonhos de lado, porque fulana tem tal batedeira, tem tal bailarina, tem tal panela e eu não tenho, então eu não vou poder fazer minhas coisas, não vou poder vender meus doces. Gente, vocês podem. Comecem com o que vocês têm. Como eu falei pra vocês, eu comecei com um bico de confeitar, uma panela que eu tinha em casa, reservei ela pra fazer os doces. E foi assim, gente. O importante é começar e dar o primeiro passo e não deixar o sonho de vocês guardado na gaveta, é colocar em prática, tá bom? Gente, eu fui editar o vídeo aqui e eu lembrei de mais um item que é super baratinho também, mas que vai ajudar demais vocês. Que é uma bisnaguinha, tá vendo essas bisnaguinhas de ketchup, de mostarda? Então, pra vocês regar o bolo, molhar o bolo, é essencial também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe aí nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu traga pra vocês, tá bom?
como eu comecei a ir na confeitaria, não sei o que vocês querem saber sobre mim, mas como eu falei pra vocês, eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Tanto eu sentada explicando algumas coisas, como também na produção, na correria, no mercado, rotina de delivery, tá bom? Assim que eu retornar com o meu delivery, porque eu estou com o delivery fechado há bastante tempo já, se eu não me engano, há 2 meses. Mas eu vou voltar e eu vou gravar pra vocês como que vai ser essa volta, tá bom? Então é isso, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e me siga no Instagram, tá bom? Que eu vou deixar pra vocês aqui e vou deixar também o meu Instagram na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!